gente recorre às planilhas de risco da CETESB, que estão ali, são até mais fáceis de usar do que o Rebeca, assim, de certa maneira. Então eu gosto pra caramba das planilhas de risco da CETESB. Apesar dela estar engessada para um monte de parâmetros que ela definiu e que ela falou, isso aqui não pode mudar. Ela foi lá e definiu. E aí, por que eu acho que foi bom para ela? Porque ela consegue agora ter um parâmetro padrão muito mais fácil de pegar qualquer avaliação de risco e olhar e falar assim, pô, isso eu confio, porque as coisas que eu fixei, né, são coisas importantes para a questão da exposição e ninguém vai poder mudar para falsear a avaliação de risco. Porque isso estava acontecendo. E o Rebeca você pode mudar tudo. Você pode mudar até as características dos compostos lá. Os parâmetros toxicológicos dos compostos você pode mudar, inclusive. Então, a galera fazia isso. Mudava alguma coisa para, tipo, eliminar o risco. Por que eu acho importante você mudar? Justamente para usar como uma ferramenta de gerenciamento. Tá? Eu tive a experiência de trabalhar num caso, a gente ainda usou o Rebeca, porque na época não tinha planilha de risco da CETESB, em que se ia construir um escritório em cima de uma área onde tinham alguns contaminantes. E aí o que a gente fez? Um dos principais fatores que vamos dizer, restringia a construção desse escritório era a via de exposição de inalação de vapores. E qual era o principal parâmetro que, se a gente mudasse, a gente conseguia, entre aspas, reduzir o risco, né? Ou seja, até não ter o risco acima do limite aceitável. Era justamente a razão de fissuras no chão. Então, quando a gente alterou esse parâmetro, a gente viu que o risco caía muito, então, na análise de sensibilidade. Então, o que a gente fez? A gente apresentou a avaliação de risco dando risco, mas a gente foi lá e apresentou um novo cálculo dizendo assim, se eu diminuir a razão de fissuras no chão, eu consigo eliminar o risco. O que isso gerou? Gerou uma especificação na construção para o cara usar um concreto que apresentasse menos probabilidade de fissura, ou seja, um concreto mais plástico do que um concreto mais rúptil, entendeu? Então, olha só que legal você usar um aplicativo que te dá a resposta que você consegue alterar para você gerar uma forma de gerenciar o risco. E foi aceito, entendeu? E foi construído dessa forma, inclusive, entendeu? Então, olha que interessante, né? Você mudou, inclusive, até uma licitação para a construção daquele escritório, né? Via uma ferramenta que te ajuda a gerenciar risco. Então, isso foi muito legal. Para mim, foi uma experiência incrível. A outra coisa, a gente tinha um grupo de trabalho de vários profissionais lá de dentro para a gente discutir a questão de quantidade, por exemplo, que era considerado de litros consumidos por um trabalhador de obra, né, em escavação, se ele por acaso bebesse água subterrânea. Cara, é óbvio que quem está na obra não vai pegar água subterrânea lá que está na escavação e beber. Ninguém é louco, nem o mais louco faz isso. A não ser que ele esteja passando por uma necessidade extrema. Mas não é o caso dos trabalhadores que estão ali. Por quê? Porque eles tinham todo o aparato, todo o amparo das empresas. E aí nós chegamos ao seguinte, cara, qual é a possibilidade de um cara dentro de uma escavação beber a água? Só se ele cair de água com a boca na água, né? E aí, tipo, porra, isso aí ainda assim seria um mínimo de injeção. E aí, tipo, lá no Rebeca, como padrão, estava considerado, se não me engano, 1 litro de ingestão. E a gente chegou a 0,1 litro. Ainda assim era muito. Mas a gente chegou a um parâmetro interessante que a gente ia ver, tipo, quando a gente colocava 0,1 litro, não dava risco, entendeu? A ingestão de água subterrânea por um trabalhador de obra de escavação. Então, assim, se você faz esse tipo de mudança, você inclusive consegue até definir, por exemplo, no PPRA, né, uma ação mais restrita para isso. Tipo assim, tomar cuidado com esse tipo de coisa, evitar isso, fornecer água constantemente para o cara que seja potável, etc. e tal. Então, tudo isso entra numa mudança de procedimentos
para você gerenciar o risco, né, daquele cara que está ali dentro, tá? Então, isso foi muito legal participar desses grupos, porque a gente fez uma análise de sensibilidade da metodologia. Chegamos a fatores interessantes. Hoje a gente não consegue fazer isso mais com a planilha de risco da CETESB, porque ela entende que tem alguns parâmetros que precisa ficar fechado. E eu até, de certa maneira, concordo com ela pelos absurdos que se produzia. Mas a gente perdeu a capacidade de usar a ferramenta para gerenciar a área, né? Para estabelecer parâmetros de gerenciamento da área.